Toda empresa que fala de IA costuma discutir modelo, plataforma, dado e fornecedor. Mas a pergunta que define o sucesso quase nunca é essa. A pergunta real é: o que acontece com as pessoas quando a IA entra no fluxo de trabalho? Porque é aí que a transformação vence ou fracassa. Não no demo, não no comitê, não no anúncio. No mundo real, a IA só gera valor quando os times confiam, entendem, adotam e incorporam essa tecnologia na rotina sem medo, sem sabotagem silenciosa e sem sobrecarga invisível. Enfim, o fator humano não é detalhe soft, é infraestrutura de execução. O primeiro ponto é direto. A adoção não acontece porque a empresa liberou a ferramenta. A adoção acontece quando a pessoa sente que a IA ajuda de verdade e não ameaça sua relevância. Esse é um erro clássico de liderança. A empresa comunica a novidade como salto tecnológico, mas ignora a psicologia da ponta. E a ponta pensa outra coisa. Isso vai me ajudar ou vai me vigiar? Isso reduz esforço ou aumenta a cobrança? Se eu seguir a recomendação e der errado, quem responde? Daí a importância da confiança na máquina, explicabilidade e educação em massa. Quando o modelo parece caixa preta, cresce a resistência. Quando a lógica da recomendação não é minimamente compreensível, cresce a sensação de risco. Quando falta letramento em IA, nasce a clandestinidade técnica. Poucos entendem, poucos usam bem, e o resto apenas finge adesão. A empresa madura enfrenta isso de forma aberta. Explica o papel da IA, mostra limites, deixa claro onde ela sugere, onde ela apoia e onde a decisão continua humana. Porque no fim a IA não é adotada quando parece inteligente. Ela é adotada quando parece confiável no trabalho real. Outro ponto é talvez o mais contraintuitivo. Nem toda automação alivia. Algumas pioram a experiência humana. Como? Tirando das pessoas as tarefas simples e deixando apenas os casos difíceis, ambíguos e emocionalmente mais pesados. O resultado é sobrecarga cognitiva. O trabalho fica menos volumoso, mas mais exaustivo. O objetivo não deve ser apenas automatizar o que dá. O objetivo deve ser reorganizar a função humana para que ela opere com mais clareza, mais suporte e mais foco em exceção, julgamento e estratégia. Isso muda completamente o desenho da transformação. Em vez de substituir a atividade de forma cega, a liderança precisa perguntar: que tipo de trabalho restará para as pessoas? Esse novo trabalho exige mais contexto, mais tomada de decisão, mais preparo emocional, mais habilidade analítica? Se essa resposta não for tratada, a empresa pode até ganhar produtividade no papel, mas perder qualidade, engajamento e saúde operacional na prática. E a boa não é a que esvazia a função humana, é a que remove atrito sem transformar o restante do trabalho em castigo sofisticado. O sucesso da IA não se prova no board deck, se prova no uso diário. É no chão de fábrica, no atendimento, na operação, na célula que executa, que a verdade aparece. A ferramenta está sendo usada? Está ajudando mesmo? Reduziu o atrito? Aumentou qualidade? Melhorou o tempo? Ou virou mais uma camada que o time contorna para continuar trabalhando como antes? Por isso, o capítulo destaca adoção de campo, cocriação com o usuário final e formação de novos perfis, os tradutores, gente que entende o negócio e as capacidades da tecnologia ao mesmo tempo. Essas pessoas são decisivas porque evitam dois extremos: a solução tecnicamente elegante, mas operacionalmente inútil, e a demanda de negócio mal formulada que espera milagre de uma ferramenta. Além disso, há também um ponto de maturidade muito importante: falar abertamente sobre medo. Quando a liderança evita o tema do impacto nos empregos, o medo não desaparece. Ele só muda de forma. Vira resistência passiva, cinismo e adoção superficial. Por isso a conversa madura não é a IA vai substituir todo mundo, nem ninguém precisa se preocupar. A conversa madura é: que trabalho muda, que habilidade sobe de valor, que suporte será dado e como a empresa vai atravessar essa transição com rigor e respeito. Esse tipo de honestidade constrói mais confiança do que qualquer campanha interna bonita. Gerir IA sem gerir o fator humano é só instalar tecnologia sobre uma organização emocionalmente despreparada. E organização despreparada não adota bem, não aprende rápido e não sustenta valor. A liderança que entende isso para de tratar pessoas como variável de implementação e passa a tratá-las como parte central da arquitetura da mudança. Então a provocação final é esta: na sua empresa, a IA está sendo apresentada como ferramenta para ampliar a capacidade ou como uma decisão já tomada que as pessoas precisam apenas suportar? Porque essa diferença define se você está construindo adoção real ou apenas conformidade temporária.